A primeira coisa que eu gostaria de falar, não é verdade que eu consigo identificar transtorno do espectro do autismo somente aos 3, 4, 5 anos de idade. É uma informação falsa, que era realidade há décadas atrás, que hoje em dia já não é mais verdade. Nós temos instrumentos de detecção do autismo e testes para detecção, que são comportamentais, que são por observação, mas que hoje permitem a identificação do autismo com 86% de precisão em bebês antes de 1 ano e meio, inclusive. Com 1 ano e meio de idade, a gente já tem esse nível de precisão. E aí, veja, gente, tem um monte de doença clínica, um monte de situação que a gente não tem 86% de precisão na identificação dos riscos e de transtornos e síndromes, e a gente hoje já tem essa capacidade de identificação no autismo de uma forma sistematizada. A segunda informação é, quanto mais cedo a gente identifica o risco de autismo, mais cedo a gente pode tomar medidas de intervenção, de estimulação precoce e evitar o efeito cascata que acontece ao longo dos anos e que os sintomas vão só se agravando. A gente consegue reverter esses sintomas drasticamente quando a gente chega mais cedo. Quanto mais cedo, melhor o nosso mecanismo de prevenção e de reabilitação. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente está acostumado a pensar em autismo e achar que autismo é só aquela coisa clássica da criança que faz flap, que não olha no olho, que não interage com as pessoas. E você tem crianças com autismo que têm muita interação, que têm muito interesse em pessoas, mas a forma de interação muitas vezes é inapropriada. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero deixar claro para quem está assistindo que os sintomas de autismo eles são muito amplos e eles são todos voltados à comunicação social, a reciprocidade social, interação social, orientação social, interesse social, comunicação, mas também tem relação com a reciprocidade afetiva, com a reciprocidade, a expressão facial, tem a ver com comportamentos repetitivos e estereotipados, tá? E que uma criança com autismo não precisa apresentar todos esses sintomas para ser considerada como estando no espectro do autismo, tá? Muitas vezes ela vai ter só alguns dos sintomas e já é suficiente para a gente fechar o diagnóstico, tá? Eu não conheci até hoje nenhuma criança com autismo que tenha absolutamente todos os sintomas do espectro. E olha que eu já trabalhei na supervisão de mais de 500 crianças e ainda não vi nenhuma criança que tenha todos os sintomas do espectro. Isso é muito raro. Tá? Então, que fique claro, não precisa de todos os sintomas para que a criança seja considerada estando no espectro do autismo. Vamos começar com os sinais de autismo em bebês? Esse manualzinho de sintomas de risco em bebês, ele está no nosso Instagram, está no nosso site do Instituto Farol também. Vocês podem baixar ele gratuitamente lá. É baseado numa escala de observação para autismo em bebês, que é a Autism Observational Scale for Infants, que é uma escala para bebês, para a gente observar o risco em bebês. Essa escala, em crianças que são irmãos de crianças com autismo, ela tem 86% de precisão com 1 ano de idade para bebês de crianças que já tem um irmão ou uma pessoa com autismo na família. Para a população geral, a precisão é um pouco menor, é uma escala ainda que não foi transformada numa escala clínica, mas que serve bastante de suporte para que a gente possa identificar sinais mais precoces em bebês, tá? O primeiro desses sinais é o rastreamento visual. O que é esse rastreamento visual? Com 10, 12, 13 meses de idade, 15 meses de idade, eu posso usar essa escalinha para dar uma olhada. Essa escala tem 19 aspectos a serem observados. Se a criança apresenta 5 dos 19, ela já é considerada grupo de risco para autismo. É diagnóstico de autismo? Não, é grupo de risco para autismo. O que isso quer dizer? Que eu tenho que encaminhar para uma avaliação com um profissional experiente na avaliação e na identificação do transtorno do espectro do autismo. Então, como que é isso na prática? Eu
mostro um objeto para a criança. A hora que ele olhar o objeto, pode ser um chocalho, pode ser um tamborzinho, pode ser um carrinho, pode ser um pedaço de bloco. Quando a criança olhar o objeto, eu faço um deslocamento aqui, ó, e observo se a criança está acompanhando o objeto com o olhar ou se ela vai simplesmente se perder. Quando o objeto começa a andar aqui, às vezes a criança se perde completamente. E ela não consegue fazer esse rastreamento. Não é um rastreamento correndo, mas também não é câmera lenta, tá, gente? Então é um rastreamento aqui, ó, mais ou menos nessa velocidade. Eu vou mover nessa velocidade, certo? E vou observar se a criança consegue rastrear de um ponto a outro que eu estou fazendo ali com aquele objeto. Vamos ver o segundo sinal? Desengajamento da atenção de um objeto para outro. Esse é um teste que é um pouquinho diferente, que é o seguinte. Eu vou pegar 2 objetos. E aí, eu vou fazer barulho com um objeto. Por exemplo, aqui eu estou usando minha carteira porque é o que eu tenho, né? Mas vamos dizer que eu tenho um chocalho aqui. Então, eu vou lá, vou fazer barulho com um objeto. Quando a criança olhar para ele aqui na frente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outro objeto aqui do lado, a mais ou menos um braço aqui de distância, e vou sumir com o outro objeto, para ver se a hora que eu apresento esse aqui, ele já olha para o outro. Então, barulho, olhou, eu coloco o outro e somo com esse aqui. O que eu quero fazer? Quero ver se ele vai olhar imediatamente para o outro. Se ele olhar, ótimo, ele já está tendo um certo desengajamento. Agora a gente vai fazer o teste de verdade. Nós vamos fazer o seguinte, balança, balança, balança e coloca outro. Para de balançar esse aqui. Eu quero ver se quando eu paro de balançar e coloco o outro, ele vai olhar para o outro, mesmo sem eu tirar esse objeto que fez o barulho, certo? Porque às vezes a criança... Então a primeira é como se fosse uma prática, eu faço uma vez só, e na segunda eu vou fazer o barulho e vou subir o outro objeto e parar de fazer o barulho para observar se a criança vai se engajar nesse novo objeto e vai perceber a presença do outro objeto. Crianças com tendência de risco de autismo vão ficar tão fixadas no primeiro objeto que ela nem vai perceber que o próximo entrou, tá? Então eu coloco aqui um braço de distância, mais ou menos como se fosse um está em cima do meu ombro, o outro está em cima do outro ombro. Então, estou mostrando, fazendo barulho, jogo o próximo aqui, certo? O terceiro aspecto, gente, é resposta a nome, né, que está aí aparecendo na tela para vocês agora. E é o seguinte, gente, criança típica, com 5, 6 meses de idade, gente, 80% das vezes que você chama o nome do menino, ele olha para você. Olha 100% das vezes? Não, 100% das vezes chama robô. Né? Nenhum ser humano é um robozinho. Então, eles vão olhar ali 80%, 90% das vezes. Tem hora que ele está distraído, que ele não percebe, mas a maior parte das vezes ele vai olhar. Pode fazer 10 vezes diferente ali e ver se deu 80, né? 8 de 10 ou não. Se for abaixo disso, mas ele responde ao nome, só que eu tenho que chamar 3 vezes. Já está escorregando ali. Na tendência típica de uma criança de 1 ano, por exemplo. Uma criança de 1 ano, geralmente, você chama, ele olha. Mas é que quando ele está brincando com o objeto, aí eu chamo ele pelo nome, ele não olha. Se ele não está fazendo nada e eu estou de frente para ele, eu chamo, ele olha. Então, vocês estão percebendo o tanto de coisa que eu tenho que garantir que esteja funcionando ali no momento para que eu consiga a atenção da criança? Uma criança típica, gente, ela está brincando com um brinquedo aqui. Você chama ela pelo nome, ela levanta o olho para ver ali por que você está chamando ela. Vai que é chocolate, né? Então, ela aprende a olhar e responder o nome. Agora, a nossa criança com autismo, ela tem muitas vezes a tendência de, se ela está brincando com uma coisa, você chama ela pelo nome, ela nem tchuns. Ela não olha, tá? Muitas vezes isso acontece. Ou olha, mas a frequência é abaixo da média. Agora, vamos parar para pensar? Uma criança típica olha 8 de 10 vezes que a gente chama. Vamos pensar que uma criança com autismo ou com sinais de risco de autismo ali olha 3 de 10. Olha só, 50% das oportunidades de aprendizado que ela teria ali, ó, ela está perdendo. Ela está perdendo mais da metade das oportunidades de aprendizado, na verdade. Então, como é que ela vai aprender? O que é uma bola? O que é um carro? Porque a gente chama ela, ela não olha. Ela acaba perdendo oportunidades de aprendizado, de interação. Tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe isso para que não afete o desenvolvimento da criança. O quarto
é resposta em relação à mudança de expressão facial. E aqui, gente, vocês vão ver, bebezinho pequeno, geralmente você começa a sorrir para ele. Ele sorri de volta. E aí, para nossa criança com autismo, o que eu vou fazer? E vou sorrir. E na hora que ele me ver sorrindo, eu mudo para uma cara neutra. Não é cara de bravo, não é cara de ameaça, é uma cara neutra, tá? Então, de sorrindo para neutro. Geralmente você percebe na criança típica uma mudança de expressão facial que acompanha logo em seguida da nossa mudança de expressão facial. Ou ele tenta começar a fazer gargalhadinha para provocar a gente e conseguir de novo aquele sorriso nosso. Então, ou ela muda de expressão facial, ou ela tenta buscar o nosso sorriso de novo, porque é meio desconfortável para ela ter uma pessoa neutra que estava rindo anteriormente. Às vezes ela até dá uma olhadinha para fora, às vezes ela até dá um ensaiozinho de choro, porque ela acha estranho e ela não entende por que você parou de rir. Muitas vezes a criança com autismo, você começa a rir, e quando você muda, ela continua com a mesma cara, ela não tem mudança de expressão facial, ela não tenta te engajar de novo, ela não se incomoda, ela continua sem nenhuma expressão facial. A quinta é a antecipação de rotinas sensório-sociais. Sabe aquelas rotinas que a gente faz com a criança, por exemplo? Cadê o João? Achou! Cadê o João? E eu chego aqui perto e a criança vai lá e tenta tirar minha mão para fazer o achou. Essa tentativa de tirar minha mão é uma comunicação gestual para continuar a rotina de interação social. Outra coisa, pego a criança, levanto, abaixo, levanto, abaixo. Quando eu coloco no chão e provoco, eu vou levantar. Muitas vezes o que a criança vai fazer? Vai levantar o bracinho para pedir mais. Muitos dos nossos bebês com risco de autismo, você levanta ele, você vê que ele está achando bom. Quando você coloca no chão, ele vai fazer outra coisa e ele não tenta pedir para você continuar. Ou você faz aqui, por exemplo, cadê? Achou. Chega perto dele, ele não vai tentar tirar sua mão para fazer achou de novo. Ele vai simplesmente continuar distraído ou vai fazer outra coisa e não vai comunicar para você através de um gesto, tirando sua mão, levantando o bracinho, ou uma vocalização. Muitas vezes eles fazem uma vocalizaçãozinha, esses bebês, para que você continue a brincadeira. As nossas crianças com risco de autismo, a maior parte das vezes não vão vocalizar. Mas ele é capaz de fazer. Eu já vi ele fazendo 3 vezes. 3 vezes não é frequência esperada. Geralmente um bebê de 1 ano, ele vai pedir ali também de 70%, 80% das vezes que você provocar e engajar ele na rotina sensório-social, ele vai pedir para você continuar. Por exemplo, corre atrás, faz cosquinha. Sai de perto, provoca, corre atrás, faz cosquinha. Sai de novo, um pouquinho mais longe, provoca a criança. O que ela vai fazer? Vai te olhar no olho, vai vocalizar ou vai fazer um gesto para você voltar de novo. Então, é esperado que isso aos 12 meses já esteja presente. A nossa 6ª parte é imitação. Gente, com 1 ano de idade, os bebês já sabem, por exemplo, você está ali, ele está paradinho olhando para você. Aí você começa a bater a mão, muitas vezes o bebê começa a bater a mão também. Muitos deles, inclusive, já bate até palminha. Se você começar a bater, ele vai bater também. Se você fizer e mostrar a língua, muitas vezes eles mostram de volta. Se você fizer eles vão tentar fazer uma aproximação dessas imitações. Então, crianças com 1 ano de idade geralmente já tentam imitações mais simples. Não vamos inventar imitação complexa, né? Tipo, faz assim. Tipo, faz assim. Isso aqui não vai acontecer com uma criança de 12 meses. É muito complexo. Isso aqui é muito complexo. Você tem que separar os 2 dedos. Isso aqui não vai acontecer. Agora, imitações aqui, bater aqui, empurrar uma bola, empurrar um carrinho. Você coloca um bloco e a criança vai lá e coloca outro. Essas imitações com objeto ou imitação de gestos já acontece aos 12 meses com uma boa frequência. Ao nosso 7º é vocalização social.
E aqui, gente, não é só a criança fazer vocalização. Você tem criança com risco de autismo que vocaliza o tempo inteiro. Aqui, essa vocalização ela é recíproca. A criança não está vocalizando, você entra na frente dela e começa. E aí você pode usar uma voz mais para bebê mesmo, não tem problema. Geralmente, o que a criança vai fazer? Vai vocalizar de volta. E aí vai ter uns 2, 3 turnos de vocalização. Nananã. Não necessariamente ela vai imitar o som que você está fazendo. Mas você faz um som, ela vai entender que é para fazer som e vai fazer de volta. Aí você faz de novo, ela faz de volta. Você faz de novo, ela faz de volta. Isso acontece pelo menos 2 ou 3 vezes nesses turnos de idas e vindas. Para que eu teste isso, eu não posso pegar uma criança que já está vocalizando e tentar turno. Eu tenho que pegar uma criança que não está vocalizando naquele momento e começar. Eu inicio a vocalização. Então, eu entro de frente e começo a vocalizar. No item 8, né, nosso 8º aspecto aqui é o contato visual. Tem muitas das nossas crianças no espectro do autismo, elas até têm algum contato visual, mas esse contato visual, muitas vezes ele é muito curto, ele não é sustentado, ou ele não é frequente. Mas ele olha no olho. Tá, mas peraí, mas ele olha no olho só quando eu estou de frente a frente, só em rotina sensório-social? Ou se eu chego de frente aqui, ele já olha no meu olho para ver o que ele quer? Muitas das nossas crianças com risco de autismo, elas olham mais para a mão, para o corpo, para objetos, e não vão olhar no nosso olho, né? E é estranho você estar conversando com uma pessoa, e mesmo com um bebê de 12 meses, ele não olhar no seu olho. Né? Muitas vezes as nossas crianças já têm com 12 meses aí que olhar no olho sim, tá? Já é esperado contato visual. Todo o tempo inteiro, só olhando pro olho? Não. Mas esse olhar já dura ali 5, 10 segundos. Enquanto eu estou falando, a criança está olhando no meu olho. Muitas das nossas crianças com risco de autismo, elas vão olhar para a boca, para ver o movimento da boca. Ou elas vão olhar no olho um pouquinho e já vão olhar outra coisa. Elas não vão sustentar o olhar enquanto você está falando com ela, por exemplo. Vamos para o nosso 9º aspecto. É o sorriso social recíproco. Tá? Então, aqui eu espero que a criança sorria em resposta ao sorriso do adulto. Lembra, então? No primeiro, eu estou sorrindo e mudo a cara. E ela vai ter que ter uma mudança de expressão facial ou uma tentativa de me engajar no sorriso de novo ou algum sinal de que ela está incomodada. Mas vai ter alguma reação à minha mudança de expressão facial repentina. Aqui já é outra coisa. Aqui eu vou sorrir para a criança. E vou sorrir para a criança e eu espero que ela sorria de volta. Com 1 ano de idade, o nosso cérebro já tem o desenvolvimento suficiente para que a gente compreenda as expressões faciais e faça reciprocamente. Aqui eu vou testar com o sorriso, que é uma das primeiras expressões faciais a se consolidar no ser humano. O 10º aspecto é coordenação do olhar com a ação motora. Muitas vezes aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar também se tem uma triangulação desse olhar. Muitas vezes, então, a criança vai aqui, eu estou brincando com ela, eu coloco um bloco, ela coloca outro bloco. As crianças típicas vão fazer o quê? Ela coloca o bloco e muitas vezes ela olha para mim, para ver qual que é a minha reação quando ela consegue fazer o que eu estou pedindo. Então, muitas vezes ela triangula o olhar. O que é triangular o olhar? Olhar para o objeto, olhar para a pessoa, olhar para o objeto, olhar para a pessoa. Então, isso acontece com uma certa frequência. As crianças com risco de autismo, ao contrário, aqui elas vão continuar brincando com o objeto e não vão necessariamente olhar para mim para ver qual é a minha reação face à brincadeira que ela está fazendo. Então, gente, aqui falta reciprocidade. Lembrando que reciprocidade não é contato visual. Reciprocidade é consciência do outro, consciência do papel do outro na interação. Então, eu vou olhar para o outro para ver qual que é a reação dele, tá? O 11º é reatividade comportamental. E muita gente acha que a criança com autismo é só aquela criança que chora demais, que reclama demais. Agora a gente tem o outro oposto também. Uma criança que é passiva demais, que está sempre tudo bem, que nunca reclama, que nunca chora, que chora muito pouco, também é estranho. Pode ser um sinal de risco de autismo. O meu bebê não tem nenhum desses sinais, mas ele chora muito pouco, então ele tem autismo? Não, de jeito nenhum, certo?
agradece a Deus, fala obrigado, porque ele chora pouco. Agora, aqui, o que eu quero deixar claro? Um sinalzinho desse não é sinal de nada, entende? Mas ele não olha no olho. Tá, mas é a única coisa que ele tem desses 19 sinais, então não é sinal de risco de autismo. Precisa de pelo menos 5 em conjunto para que eu realmente estabeleça o risco, tá? Agora, a criança que é muito paradona, que não busca interação, que tudo para ela tá tranquilo, que nunca reclama de nada, é prazeroso você ter uma criança assim, mas não é esperado de um bebê de 12 meses. Quem trabalha em creche sabe. Reclama, briga porque está com fome. Agora, aquela criança que tá todo mundo tranquilo, o tempo inteiro ele está reclamando, o tempo inteiro ele está brigando, nunca está satisfeito, está sempre incomodado com alguma coisa, também pode ser risco de autismo, aqui nesse 11º sinal. O segundo é o interesse social e o prazer partilhado. Então, aqui a criança, gente, criança de 1 ano busca adulto e a atenção do adulto o tempo inteiro. Fica o tempo inteiro querendo buscar a atenção do adulto, é muito frequente. Uma criança que brinca sozinha aos 12 meses e não busca ou busca muito pouco o interesse do adulto, né, ela descobre um brinquedo novo e não quer mostrar pra gente ver qual é a nossa reação, que não vem brincar perto do adulto, que não vem buscar o adulto, tem pouco interesse social. Esse é um possível risco, sinal de risco aqui no 12º item. Mas aqui também tem o prazer partilhado. Às vezes você solta a bolinha de sabão, a criança está rindo, mas ela não olha para você quando ela ri. Ela não partilha o prazer, ela não olha para mostrar para você que ela está feliz. Ela ri sozinha. Ela ri sozinha. Então ela está feliz, mas ela se basta. Ela não vai partilhar o sorriso, ela não vai mostrar para você que tá feliz. Então, vocês veem aqui, são sinais um pouco mais sutis, né, gente? Porque aqui nós estamos falando de sinais de risco em bebês. O 13º aspecto são as transições, né? Que é a capacidade da criança de sair de uma atividade para outra sem haver reações de choro ou sem tentar fixar demais na mesma atividade. Uma criança de 12 meses, geralmente, vamos guardar a massinha. Depois que ela já está, não no começo da escola, né, gente? A criança chegou na creche, tem 1 mês, 2 meses, período de adaptação. Mas a criança já está lá na creche, faz 3, 4 meses. Todo dia tem horário de brincar. Todo dia tem horário de trocar fralda. Todo dia tem horário de comer. Todo dia tem horário de atividade dirigida, de atividade livre. E a criança típica, depois, com desenvolvimento típico, depois de 3, 4 meses na creche, ela já entende essa rotina. Quando a gente traz ela e fala, agora vamos parar um pouquinho de brincar com esse, vamos trocar fralda. Ela não vai chorar toda vez que você leva ela para trocar fralda. Ou quase toda vez que você leva ela para trocar fralda. Ela vai começar a aceitar, porque ela entende que depois ela volta para a brincadeira. Agora, as nossas crianças com risco de autismo, muitas vezes vão ter uma persistência em querer continuar a mesma atividade e não fazer outra coisa, ou vão se sentir incomodadas toda vez que eu troco de uma atividade para outra, ou quase toda vez que eu troco de uma atividade para outra. Quem trabalha com criancinha pequena sabe, não é natural nem esperado que a gente tenha uma frequência tão grande de crianças... de uma criança que não aceita transição, tá? As crianças começam a entender e aceitar essas transições. Outro aspecto de risco aos 12 meses é o controle motor, tá? Então, o grau com que o comportamento motor é direcionado e articulado, né, gente? Uma criança de 12 meses, geralmente ela, assim, né, um desenvolvimento típico, ela já senta super bem, sólido, ela já faz troca de posição de deitado para sentado, de sentado para agachado, ela já engatinha, muitas vezes ela já está pelo menos tentando ficar de pé nos móveis e dar aquelas balançadinhas, né? Muitas vezes elas têm um controle motor bom, elas conseguem segurar os objetos firmes sem cair toda hora, elas conseguem controlar e sincronizar o olhar com o movimento. Agora, algumas crianças com autismo têm um atraso em motor mais significativo. Muitas delas nessa idade ainda não têm tanto o engatinhar desenvolvido, muitas delas ainda têm uma perda de equilíbrio muito frequente, outras delas vão ter dificuldade na manipulação dos objetos, vão ter dificuldade de coordenar ambas as mãos para fazer uma ação,
né, de entregar um pote, vão ter dificuldade de colocar um anel naquele empilhador de anéis, né, vai ficar tentando ali, não vai conseguir acertar a argolinha no empilhador, né? Esse é um possível sinal de risco. O 15º são movimentos motores atípicos. Com 1 ano de idade, ainda é muito frequente aquele movimento que a criança mexe os 2 braços ao mesmo tempo, né? Ou que ela faz assim ao mesmo tempo. Agora, a diferença é que o movimento é para cima e para baixo. As crianças que têm risco de autismo, algumas delas têm um movimento de ficar olhando a mão contra a luz, ou de ficar fazendo movimentos de mão assim, ó, repetitivos, às vezes com a mãozinha só. Outras têm a tendência de fazer o flapping, nessa idade é menos frequente, mas eu já vi acontecer de fazer o flapping, que é as 2 mãozinhas assim, ó, junto ao corpo, sacudindo de cima para baixo. Muitas delas têm tendência de ficar tampando o olho, tampando o ouvido. Nessa idade, eles ainda não têm tanta coordenação para tampar o olho. Muitas vezes eles abaixam. E ficam evitando, né? E tem essa tendência de ficar muito abaixadinho às vezes, tá? Essas posturas motoras são atípicas, né? Basta você comparar com as outras crianças e observar se esse tipo de postura é mais frequente do que nas outras crianças. Geralmente, quando você está numa creche, você tem ali 10, 12, 15, 20 crianças no mesmo ambiente. Então, você tem uma amostra de crianças típicas para você comparar. Então, esses movimentos são atípicos. Outra coisa, comportamentos sensoriais atípicos. É muito frequente nessa idade as crianças com risco de autismo fixarem luz, fixarem ventilador, fixarem coisas que giram, né? Ficar olhando rodinha de coisa que gira e fixar naquilo que gira. Ou nas luzes, isso é muito frequente. Então, tem esses interesses sociais atípicos. Alguns deles ficam com interesse em textura e fica fixado na mesma textura, tá? Isso também é muito frequente nessa idade. Outra coisa é o engajamento da atenção. Esse 17º sinal de risco é: crianças com 12 meses, ela já tem a capacidade de sustentar a atenção num objeto por um tempo. Então, você está brincando com o objeto, ela sustenta a atenção e fica olhando. E fica olhando o que você está fazendo. Ela já olha por vários segundos seguidos sem mudar a atenção. As crianças, os bebês com risco de autismo, o que eles vão fazer? Eles olham o que você está fazendo, de repente eles já estão olhando para outra coisa, de repente já olhou para outra coisa, aí já olhou para outra coisa, e aí já olhou de novo aqui, já olhou para você. Então, a troca de atenção é muito mais frequente para muitas dessas crianças. Persistência em possíveis objetos ou aspectos do ambiente. Tem criança que escolhe um brinquedo e só quer brincar com aquele brinquedo. Toda vez que você tira daquele brinquedo, ele chora. Toda vez que ele chega na aula, ele já pega aquele brinquedo e passa a manhã inteira com aquele brinquedo. Gente, geralmente é horas com o mesmo brinquedo. Uma criança de 1 ano, gente, não se interessa horas pelo mesmo objeto. Geralmente ela brinca um pouquinho, daqui a pouco ela já levanta e vai fazer outra coisa, vai brincar com outro objeto. Ela explora os diferentes brinquedos, ela explora o ambiente. As nossas crianças com risco de autismo muitas vezes vão ter a tendência de brincar sempre com o mesmo brinquedo ou sempre da mesma forma repetitiva. E o 19 é partilha de interesses com o olhar, que é aquela coisa, quando a criança acha uma coisa nova ou uma coisa interessante que ele está brincando, muitas vezes ele olha para a gente para ver qual que é a reação enquanto ele está pegando aquele brinquedo ou quando ele acha um objeto novo. As crianças com risco de autismo, muitas vezes, ela achou um brinquedo interessante, ela brinca com aquele brinquedo e pronto, e acabou. Ela não vai necessariamente olhar para a gente para ver se a gente está partilhando ou não o interesse dela, certo? Então aqui a gente apresentou 19 possíveis de sinais de risco, aqui nós estamos falando para bebê de 12, 18 meses, tá? Agora, precisa ter os 19 para eu achar que tem risco? Não, 5 já é risco. Agora, tem um, é risco? Não, gente, pelo amor de Deus, deixa o menino viver a vida dele, certo? Agora, tem 3, 4, também ainda não é zona de risco, vamos esperar um pouquinho mais. Não é esperar 1 ano, é esperar um pouquinho mais, certo? Se gostou do nosso papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.